Nesta sessão, vamos perceber como é que, em Scheme, podemos criar procedimentos que admitem um número arbitrário de argumentos. Consideremos, por exemplo, o procedimento primitivo que implementa a operação de adição. Como se pode ver por este exemplo, o procedimento primitivo, que corresponde à adição, admite um número arbitrário de argumentos. Para definir um procedimento com um número arbitrário de argumentos, vamos começar por recordar a sintaxe de uma expressão lambda. Nós começamos por escrever a palavra-chave lambda, seguida do conjunto dos parâmetros formais do procedimento que estamos a definir, seguido pelo corpo do procedimento, tudo isto envolvido entre parênteses. Vamos agora olhar com um pouco mais de cuidado para o que é que pode ser, então, o conjunto dos parâmetros formais. Segundo se indica, o conjunto de parâmetros formais pode tomar uma de três formas possíveis. Um conjunto de 0 ou mais nomes envolvidos entre parênteses, um nome, ou então um conjunto de um ou mais nomes separados de um outro nome por um ponto, tudo isto envolvido entre parênteses. Vamos então analisar as várias possibilidades indicadas. O caso correspondente a 0 ou mais nomes entre parênteses corresponde à opção utilizada até agora. Neste caso, o procedimento aceita um número fixo de argumentos. Durante a avaliação, cada parâmetro concreto é ligado ao parâmetro formal correspondente. Na segunda alternativa, apenas um nome é especificado. Neste caso, o procedimento aceita um número variável de argumentos, que podem ser 0 ou mais. Durante a avaliação, o nome fornecido é ligado à lista contendo todos os parâmetros concretos. Finalmente, na terceira alternativa, em que nós temos um conjunto de um ou mais nomes separados de um outro nome por um ponto envolvido entre parênteses, o procedimento aceita um número variável de argumentos, que são, no mínimo, tantos como os que vêm indicados antes do ponto. Concretamente, se aquilo que for indicado for aquilo que se apresenta como exemplo, o procedimento aceita n ou mais argumentos. Durante a avaliação, os n primeiros parâmetros concretos são ligados aos respectivos parâmetros formais indicados nesta sequência. Nome, que surge depois do ponto, é ligado à lista contendo os restantes parâmetros concretos. É possível fazer exatamente a mesma coisa na versão nomeada da definição de procedimentos, que utiliza o define. A sintaxe é a que seguir se indica. Esta corresponde à primeira forma lambda e que é a que nós temos utilizado até aqui. Uma segunda alternativa toma a forma e que corresponde à segunda forma do lambda indicada acima. Neste caso, a lista contendo todos os parâmetros concretos é ligada ao nome dos parâmetros na altura da avaliação. Por último,
Esta terceira alternativa corresponde então à terceira forma do lambda indicada acima. Neste caso, o procedimento recebe um número variável de argumentos que são, no mínimo, em número n. Os n primeiros parâmetros concretos irão, pois, ser associados aos n primeiros parâmetros formais indicados, nesta sequência, e a lista com os restantes parâmetros concretos irá, pois, ser associada ao nome aqui indicado. Vamos olhar para alguns exemplos. Neste caso, nós utilizamos a segunda alternativa para o define. Este procedimento, número arbitrário args, recebe então um número arbitrário de argumentos que podem ser 0 ou mais. De notar que, de facto, o conjunto dos argumentos, o conjunto dos parâmetros concretos fornecidos ao procedimento são colocados numa lista que é o resultado do procedimento. Vamos agora definir uma segunda alternativa. Neste caso, este procedimento recebe pelo menos 3 argumentos, sendo que aquilo que ele faz é escreve os 3 primeiros argumentos para o ecrã e devolve a lista com os restantes argumentos. Por último, vamos considerar um procedimento que foi definido antes desta sessão, que se chama ordena lista, que recebe uma lista de argumentos e os ordena por ordem crescente. Vamos ver como podemos escrever um procedimento ordena que recebe um número arbitrário de argumentos e devolve a lista contendo esses argumentos de forma ordenada. Este procedimento irá utilizar o procedimento ordena lista acima exemplificado. De notar que, como o conjunto de argumentos fornecidos a este procedimento são colocados numa lista, nós podemos depois utilizar procedimentos que manipulem listas simplificadas para tratar o resultado desta atribuição.